Esse seminário tem como tema a divulgação científica e sua relação com o ensino de física. Iniciaremos com uma perspectiva histórica. O estudo científico começou a aparecer como um discurso popular após o Renascimento e o Iluminismo, mas a ciência não foi amplamente financiada ou exposta ao público até o século XIX. À medida que invenções científicas entravam e aprimoravam o estilo de vida das pessoas no século XIX, as invenções científicas começaram a ser amplamente financiadas por universidades e outras instituições públicas, em um esforço para aumentar a pesquisa científica. Como as realizações científicas foram benéficas para a sociedade, a busca pelo conhecimento científico resultou na ciência como uma profissão. À medida que a comunicação da ciência alcançava um público mais amplo, devido à profissionalização da ciência, aumentou o interesse pelo assunto nas camadas populares. A divulgação científica pode ser entendida como um processo de recodificação da linguagem especializada para uma não especializada e acessível a uma vasta audiência, na qual se utilizam recursos, técnicas, processos e produtos para sua veiculação. José Reis foi um dos brasileiros que mais estimulou a divulgação da ciência e tecnologia no Brasil, por meio de comunicação de massa, como revistas e jornais, feiras de ciência e concursos para a formação de cientistas. Durante toda a sua vida profissional, ele buscou aliar a carreira de pesquisador, de reputação internacional, com o trabalho de explicar ciência de forma mais didática. José Reis nasceu no Rio de Janeiro em junho de 1907. Em 1925, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina e, em 1928, no Instituto Oswaldo Cruz. Depois de formado, foi para o Instituto Rockefeller, em Nova York, onde se especializou em virologia. Preocupado com a disseminação do conhecimento, Reis retornou ao Brasil e passou a trabalhar no Rio como professor secundário. O pesquisador ficou conhecido por ter incentivado a criação de entidades de amparo à pesquisa e participado da fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, sendo o mentor da revista Ciência e Cultura. Em sua homenagem, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, instituiu o Prêmio José Reis de Divulgação Científica. Dentre os prêmios com os quais foi agraciado está o Kalinga, criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, para prestigiar iniciativas de divulgação científica. A grande preocupação do cientista foi, acima de tudo, aproximar a ciência das crianças e da sociedade. Buscando estimular a divulgação da ciência no país, Reis também fez traduções de livros variados sobre a criatividade, a teoria da relatividade de Albert Einstein, os animais da América do Sul, obras técnicas em agricultura e didáticas. José Reis faleceu em 2002, aos 94 anos, vítima de uma série de pneumonias em 2002. O pesquisador, ao longo de toda a sua vida, seguiu o lema "Aprender para repartir". Sua trajetória de dedicação à ciência e perseverança serve de exemplo para aqueles que tenham o ideal de construir uma sociedade mais justa e equilibrada. Olá, eu sou a Josilene e vou dar continuidade à apresentação a respeito do tema divulgação científica. Ao decorrer dos anos, a divulgação científica teve motivos de atuações diferentes com caráter de evolução.
Digo isso pensando em suas projeções ao decorrer da história. Passamos pelas etapas de divulgação e compartilhamento de informações entre os interessados em ciência, depois a ciência aplicável ao dia a dia, etapa essa próxima ao período de Revolução Industrial, onde a ciência passa a ter um papel mais amplo, com atuação direta no dia a dia das pessoas. Digamos que ela passa a ser mais popularizada. Logo depois temos o desenvolvimento armamentício, onde a ciência ganha, além de importância, poder de decisão política. Posterior a isso, e juntamente, temos o período da Guerra Fria, que é basicamente uma extensão do desenvolvimento armamentício, mas não somente dele, pois a ciência possibilitou grandes mudanças para a humanidade nesse período em diante. Basicamente, várias coisas que temos como tecnologia hoje em dia são vindas desse período. Atualmente, podemos afirmar que a ciência está presente de maneira irrefutável no nosso dia a dia, desde vacina até mesmo questões estruturais de arquitetura e engenharia. No dia a dia dos jovens, a ciência também se faz presente em sala de aula, pois ali ele terá seu primeiro contato com a ciência propriamente apresentada, pois os professores vão fazer esse papel de apresentação e mediação com o conhecimento. Analisando especificamente a disciplina de física, a divulgação científica tem presença marcada ao decorrer das aulas, contribuindo para que ela possa ser instrutiva e fluida. Na sala de aula, o professor se permite utilizar da física e sua teoria com todas as normas que regem as leis físicas, ou somente demonstrar a aplicação prática dessa lei no dia a dia. A escola é um espaço de ampla divulgação de conhecimento. Não obstante, a divulgação científica se faz presente no dia a dia dos professores, alunos e outros membros desta instituição. Posso afirmar que demonstrar ao aluno que toda tecnologia e evolução humana se deu a partir de uma construção histórica, assim como a ciência. Ela não evoluiu à parte da humanidade, e sim juntamente com ela. Demonstrar ao aluno todos os aspectos da ciência e todas as suas faces, sendo elas faces positivas, como por exemplo o desenvolvimento de uma vacina, ou negativas, como o desenvolvimento de uma bomba nuclear, é de suma importância, pois dessa maneira o aluno poderá ser mais crítico, entendendo mais a respeito do mundo e das leis que os regem. Ele poderá ter mais conteúdo esse crítico, para poder refletir a respeito da vida, de seu posicionamento e do posicionamento de políticos. Divulgar a ciência é importante para se entender, por exemplo, que a física não está somente no lançamento de um foguete, mas também na escolha do posicionamento para se colocar um ar-condicionado em uma sala. Também é importante para se afirmar que a pesquisa é algo feito em prol à humanidade. A física é feita em prol do conhecimento, resultando na evolução humana e na evolução de suas condições de vida. Desta maneira, o papel do cientista passa a ser melhor reconhecido, assim como o papel do professor, que não é somente colocar o conteúdo na cabeça do aluno, mas sim auxiliar em seu processo de crescimento intelectual e crítico. Como um pedagogo, o professor conduz o aluno ao conhecimento. Olá, pessoal!
Eu sou a Letícia e vou conversar um pouco com vocês sobre como as pesquisas em ensino de física e ciência enxergam a prática da divulgação científica. Antes de mais nada, é importante dizer que o material que eu encontrei sobre a discussão do papel da divulgação científica no ensino de ciências foi muito vasto e variado. Por conta disso, eu decidi construir a minha fala baseada em apenas um artigo, o Divulgação Científica, Informação Científica para a Cidadania, escrito pela professora da UFRJ e pesquisadora em divulgação Sarita Al-Bagli, que apesar de ter sido publicado em 1996, ainda reflete as principais discussões ao redor do tema que achei interessante trazer para vocês. O artigo também oferece um breve panorama sobre as primeiras iniciativas da realização da prática divulgadora em instituições certificadas ao redor do mundo. O link para acessá-lo estará disponível ao final da apresentação, caso tenha interesse em lê-lo. Segundo a autora, as discussões quanto ao papel da divulgação científica no ensino de ciências revolvem ao redor de 4 principais chamados que a prática divulgadora pretende atender. Ainda que existam outras mais motivações por trás da prática, a autora enfatiza que a divulgação científica deve ter como base a consciência de que ela pode ser uma ferramenta de realização de consciência social, aspecto especialmente fundamental para a gente, por conta das discussões que temos feito nas últimas aulas através dos textos de Paulo Freire sobre a construção de uma educação problematizadora, que, entre os seus princípios, deve fornecer aos educandos meios pelos quais ele se identifique perante a sociedade em que vive. Entender que ela também amplia o exercício da cidadania, na medida em que fornece aos participantes o conhecimento necessário para que entendam o processo de estabelecimento e realização da prática científica e seus impactos sociais, tornando-os capazes de participar ou tomar noção dos processos de decisão em relação a essa prática, que hoje, mais do que nunca, atingem a população diretamente, já que ciência e tecnologia estão cada vez mais enraizadas na sociedade. Entender também que é necessário que se diminua o vão entre o que se é produzido e o que se é absorvido. O que a autora ressalta é importante até mesmo para que a produção científica não se torne desenfreada e, em última instância, participe enfaticamente das relações de poder, como foi o caso dos diversos produtos da ciência que surgiram no século XX, como a bomba atômica, e é o caso da tecnologia contemporânea, que, na visão de muitos críticos, tem sido instrumento de alienação justamente porque seus usuários não compreendem como esta funciona. E, finalmente, entender que, se a prática divulgadora deve ser pensada como um complemento da educação formal ou se ela em si um projeto educacional fechado. Assim como no artigo, tentaremos agora investigar como esses objetivos têm sido discutidos e avaliados nos 2 maiores canais de divulgação científica com os quais temos contato direto ou indireto cotidianamente: a mídia e o jornalismo científico e os museus e centros de ciência. Quanto ao jornalismo científico, críticas e controvérsias acompanharam e acompanham o processo de legitimação e profissionalização da área. A primeira delas é quanto à responsabilidade de produção do conteúdo jornalístico científico. Existe um grande debate se essa produção deveria ficar na mão dos jornalistas, que dominam a abordagem divulgadora ao entenderem quais temas serão mais oportunos, impactantes e ou de maior interesse social, além de terem mais prática com a linguagem jornalística, fundamental para uma divulgação bem-sucedida. Ou se os próprios cientistas, que dominam profundamente o conteúdo e conceitos a serem divulgados, devem ser os responsáveis por essa produção. Atualmente, existe um reconhecido estímulo para que os próprios cientistas divulguem ativamente os resultados e impactos do seu trabalho diretamente com a mídia, com instituições como a própria USP oferecendo cursos e disciplinas sobre comunicação científica voltados para os pesquisadores. Mas o debate claramente está longe de terminar, já que muitos cientistas, além de terem dificuldade em se comunicar de maneira clara e acessível ao público leigo, não reconhecem a divulgação como prática fundamental das suas profissões, enquanto que instituições sérias, como o próprio Instituto de Física, têm comissões de comunicação lideradas não por pesquisadores, mas por jornalistas científicos que intermediam a divulgação da produção dos cientistas ao público. Um outro debate importante é sobre qual imagem da ciência é construída e reforçada pela mídia.
Muitos críticos afirmam que a ideologia mercantilista dos meios jornalísticos, marcada pelo sensacionalismo e a atomização ou descontextualização dos conteúdos, contribui para fortalecer aspectos negativos da percepção da ciência, como a visão de que a ciência é um conhecimento em que poucos podem contribuir, a de que a ciência seria neutra perante contextos políticos, culturais e sociais, além da ênfase das aplicações tecnológicas da ciência, que reforçam a ideia de que toda pesquisa científica tem um fim prático. A autora enfatiza que a desconstrução desses estereótipos deve fazer parte do cotidiano dos divulgadores, para que a ciência seja vista como presente e acessível à realidade do público atingido. Finalmente, a autora também enfatiza que é importante quantificar o impacto da educação científica através do que ela chama de divulgação científica não intencional, a aparição de temas científicos em programas não especializados, por exemplo. Você já parou para pensar o quanto filmes e programas sobre ficção científica ou com personagens cientistas te ensinam sobre ciência? É necessário avaliar se essas iniciativas não intencionais podem ter valor para o processo de aprendizado do público e se até mesmo são responsáveis por motivá-lo à área. Já quanto aos museus e centros de ciência, segundo a autora, o debate fundamental que preocupa os organizadores dessas instituições está exatamente em como o conhecimento é transmitido nesses locais. Em especial, os divulgadores se preocupam em entender se um processo de aprendizado é estabelecido nesses espaços e o quão diferente ele seria das iniciativas da educação formal. Afinal de contas, quando estamos em um museu ou centro de ciências, temos contato muito breve com a complexidade do conteúdo científico que ali é transmitido. A autora também cita que a participação de monitores e guias, fundamental para o sucesso dos atendimentos, também é limitada, na medida em que estes profissionais transmitem apenas uma informação parcial. O fato de que essas iniciativas não promovem um processo sistemático de aprendizado, para muitos críticos, faz com que estes não sejam vistos como espaços de educação, mas sim de entretenimento. Entretanto, a autora entende que esses espaços são sim de aprendizado e formação, apenas constituem uma dinâmica diferente daquelas presentes nas escolas e instituições de ensino. A professora reforça que museus e centros de ciências são em especial importantes para semear o fascínio pela ciência, que a longo prazo pode se transformar na motivação pela qual indivíduos se dediquem à carreira, além de fornecer abertura para a experimentação de práticas pedagógicas leves e flexíveis que podem trazer importantes resultados a serem aplicados em sala de aula. Finalmente, a autora questiona se, por oferecer uma dinâmica distinta da escolar, museus e centros de ciência podem ser considerados complementares à estrutura escolar ou se são em si universos fechados. A professora não nos fornece uma resposta, apenas diz que essas instituições constituem importante ferramenta de popularização da ciência e que é necessário identificar o impacto por trás da utilização dos mais diversos métodos em exposições e instalações na maneira com a qual o conhecimento científico é transmitido. Uma grande dificuldade enfrentada é a divulgação científica nas escolas, em especial nas salas de aula. Isso ocorre porque o dinamismo nas aulas, tanto de ciência quanto das outras áreas, não era tão aproveitado e as aulas eram monótonas e semelhantes. O professor utilizava o quadro negro para anotar o conteúdo e os alunos copiavam. Em seguida, o professor explicava, tendo como base o que estava anotado no quadro, resumindo-se praticamente a uma educação bancária. Logo, a modificação da metodologia de ensino e do espaço escolar foi ocorrendo aos poucos, de modo a se adequar ao ensino de ciências e a atender às demandas educacionais melhores. Se, num primeiro momento, os alunos e os professores contavam apenas com as salas de aula, posteriormente puderam contar com espaços como laboratórios de física e química, bibliotecas, onde as leituras e pesquisas poderiam ser realizadas, áreas de observação, como jardins, auxiliando na ciência biológica, e pátios escolares, as áreas de lazer. Tanto quanto os outros espaços, o pátio é de suma importância para a evolução estrutural da escola, pois ele possibilita uma maior interação entre os alunos e os docentes, e não apenas uma única turma, mas de todas as turmas da escola juntas. E ele se tornou um espaço onde as ações coletivas pudessem ganhar forma e auxiliar na aprendizagem. Como exemplo, o espaço
é principalmente utilizado para as feiras de ciências, as quais estimulam os alunos a trazer problemas teóricos ao mundo material, sejam eles problemas físicos, químicos, biológicos, astronômicos e outros. Isto é, essas feiras elas fazem com que o conteúdo aprendido na sala de aula e que é anotado no papel seja levado à realidade em que vivemos. E essa transformação do abstrato para o concreto é o que desenvolve o interesse dos estudantes e impulsiona o melhor aprendizado e a melhor compreensão da ciência. Por isso, a divulgação da ciência na sala de aula é um pouco estreita em alguns pontos. Ela exige também um ambiente mais amplo do que apenas a sala, o que leva para a organização de uma feira de ciências. Além disso, as feiras acabaram por alcançar um público-alvo mais amplo, ou seja, não apenas os estudantes, mas também os seus pais e parentes, a comunidade de moradores próxima da instituição e todos os interessados pelas atividades oferecidas no local. Dessa forma, o pátio escolar consegue abrigar todos os envolvidos. Essa evolução na divulgação científica nas escolas foi preciso que o professor alterasse o seu método de ensino, empregando novas técnicas que estariam conectadas aos novos espaços na instituição e que dessem continuidade após o despertar do interesse dos alunos. Deixando de lado a questão dos espaços escolares, outra importante forma de divulgação científica nas escolas é através da exposição de revistas e jornais científicos na sala de aula. Como os alunos passam grande parte do tempo na sala, as revistas e jornais ficam acessíveis, e inclusive os professores podem fazer uso delas durante as aulas, porque elas contêm assuntos relevantes para o contexto estudado, o que acaba completando a aula. Entretanto, é necessário compreender que a utilização desses textos científicos não corresponde apenas à sua exposição, ou seja, ele não pode ficar simplesmente exposto e esperar que os alunos interessados o leiam, porque quando lerem não vão compreender sobre o assunto. Para que uma revista científica realmente crie impacto nos estudantes, é preciso entender o seu discurso. Logo, é necessária uma explicação mais detalhada e concentrada no conteúdo, o que deve ser orientado pelo professor. Isso não só complementa o que os alunos absorvem, mas também auxilia na compreensão do mesmo. E com isso, o senso crítico do aluno é desenvolvido. É importante ressaltar também que um texto que divulga a ciência não passa a ser didático simplesmente por estar no espaço escolar. Ele já é instrutivo mesmo sem estar nesse espaço. E ao ser introduzido nele, na sala de aula, o texto também não pode substituir a falta de material didático. Ele deve ser visto como um complemento fundamental para a compreensão da ciência. Isso porque muitos textos científicos disponíveis nas salas de aula acabam sendo utilizados quando o conteúdo cedido pela escola não é completo para o ensino. E isso é errado, porque esses textos científicos devem complementar na compreensão dos assuntos e não substituir a falta deles. Além de completar o que é estudado na escola, outra possível utilização dos textos científicos é na promoção de debates e discussões em torno dos assuntos abordados neles. Debates esses que são alimentados pelo pensamento individual de cada estudante e que também têm o poder de desenvolver a visão crítica neles a respeito da ciência e da mídia. Ainda nessa questão, uma escola que pretende transmitir conhecimento através de textos científicos em salas de aula deve ter como base a visão da mídia sobre divulgação científica, não fazendo uma crítica negativa à mídia, mas ela transmite informações científicas apenas com o intuito de mostrar para a população o assunto, sem aprofundá-lo muito, como deveria ser o correto. E nessa situação, o entendimento dessa informação fica totalmente sujeito ao telespectador, já que a matéria foi praticamente depositada sobre ele e ela pode ser um assunto novo e desconhecido para ele. Assim, a escola que tenha por objetivo apenas transmitir o conhecimento científico estará se assemelhando à mídia. Portanto, é importante que ocorra o complemento ao utilizar-se de textos científicos para auxiliar na compreensão do assunto, o que recai na questão citada anteriormente, de que é necessária uma explicação mais detalhada, a qual deve partir do professor. Olá, meu nome é Iago e eu vou falar das aplicações da divulgação científica em laboratórios e museus. Bom, a divulgação científica em escolas pode ser relacionada diretamente com museus e centros de ciência.
porque muitas vezes a escola ela não tem muita verba, então ela tem a dificuldade de promover uma feira de ciência. Então há a possibilidade da escola fazer uma visita a um museu, o que proverá informações sobre o avanço da ciência e da tecnologia. O Museu de Ciência procura apresentar aspectos referentes à importância da relação ciência, tecnologia e cotidiano, buscando consolidar-se como um dos espaços de divulgação da informação de cunho científico. Os museus de ciência, eles seguem uma tendência que tem os seus principais objetivos: possibilitar a percepção da presença da ciência e da tecnologia por meio de seus produtos e resultados relacionando-se com o cotidiano social. Em contrapartida, a divulgação científica é implementada sem a preocupação com as diversas etapas do processo de construção da ciência contribui para uma configuração ideológica pautada apenas nos seus resultados. O acesso à ciência e à tecnologia fica mais especificamente restrito aos resultados que poderão, de alguma maneira, implicar uma instrumentalização ou uma aplicação comprometida em civilizar, de acordo com os seus parâmetros de avanço e evolução. Uma das principais formas da manifestação da ideologia nas exposições museológicas, enquanto as mesmas servem como instrumento de divulgação científica, dá-se através da apresentação de um produto fechado, em detrimento das disputas, interesses e conflitos presentes no processo de construção do conhecimento. A informação, assim produzida no Museu de Ciência, corresponderia a ideias reflexivas das relações sociais, recortando e estabelecendo significados que possam cumprir o papel ideológico de fundação e manutenção de relações específicas de poder e interesses. A informação científica nos espaços expositivos museológicos cumpre, assim, o papel ideológico de criação de subsídios simbólicos, contribuindo para a construção de valores específicos referentes à ciência, amplamente difundidos por uma divulgação científica criticamente estéril, que colabora na formação de uma audiência mais estimulada pela curiosidade do que pela reflexão. A divulgação científica operada nos museus de ciência pode se aproximar do cumprimento de seus objetivos pretendidos de contribuição ao acréscimo da qualidade de vida por meio do acesso e a compreensão ampla da ciência e da tecnologia. Somente criando meios para que se perceba a inserção intrínseca dos processos de construção dos produtos e saberes científicos na trama sócio-histórica. É necessário também deixar claro que os discursos científicos refletem o interesse do próprio universo da ciência, implicando diretamente no contexto social. Já os laboratórios utilizados para a divulgação científica procuram resgatar ou estimular a curiosidade científica para a realidade. Não apenas a curiosidade científica acerca de fenômenos observados em laboratórios de pesquisa de alto padrão, mas também buscando despertar os olhares do público para fenômenos do cotidiano, muitos desses vinculados a conceitos fundamentais da ciência. Isso se dá a partir da abordagem experimentais interativas, lançando mão de um acervo de equipamentos industrializados e de baixo custo, utilizando a interatividade para auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem, e para contribuir com a formação de cidadãos alfabetizados cientificamente. Os laboratórios, eles têm sua variedade de atividades, incluindo exposições interativas, oficinas, mini-cursos e palestras realizadas no espaço. Eles utilizam sua abordagem para apresentar uma visão mais realista e contextualizada da ciência. Também têm buscado motivar o público para a prática da ciência e estimular estudantes a optar por carreiras científicas e tecnológicas. O grande foco que relaciona o museu e os laboratórios é a ideia de pensamento entre reflexão e curiosidade sobre
Os conteúdos produzidos tanto em museu como em laboratórios estão despertando nas pessoas que querem receber essa divulgação científica a simples curiosidade do evento mágico ou a reflexão da ciência. Bom, finalizando esse seminário, nós vamos para as perguntas problematizadoras que já foram pré-introduzidas nessa apresentação. A primeira é sobre quem deve fazer divulgação científica, quem deve ser o detentor de tal feito. Se são os jornalistas que contêm a lábia, que contêm a linguagem necessária para comunicar ao público, ou se é o cientista que é detentor do maior conhecimento sobre o que será divulgado. E a segunda pergunta proposta é sobre a divulgação científica, o complemento da educação. A divulgação científica como uma educação informal para as pessoas que estão para se interessar por ciência é um complemento da educação formal. Bom, talvez nós pensamos que essa pergunta é simples e falar que não, muito pelo contrário, a educação formal que deve ser o complemento da educação informal, da educação para a divulgação científica. Porém, nós temos que grandes cientistas renomados, eles, quando precisam fazer uma divulgação científica, eles vão ainda aprender sobre o que é uma comunicação informal. Então nós vemos que não é tão simples essa pergunta e também a gente pode parar para pensar que a divulgação científica é apenas um projeto educacional fechado, onde ela se baseia nela mesma. E aí nós podemos também pensar que se esse projeto, será que ela não intervém em uma educação, como por exemplo a comunicação não facilita a evolução?